Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar a falar um pouco do mês passado aqui. Mês de agosto foi um mês bom, né? Mês de recuperação do mercado, recuperação nossa também. A gente viu um mês ruim em agosto, um mês muito bom em setembro, quer dizer, um mês muito ruim em julho, muito bom em agosto. Tomara que setembro também seja muito bom. Mas, enfim, só para passar os números aí. A gente subiu 11,3, o índice 6,3, CDI 1,16 no mês. No ano a gente acumula 22,9, o índice 17,6, CDI 9,02, tá? O que a gente fez no mês passado, que acho que é importante a gente comentar, eu acho que foi um pouco do erro que a gente fez aqui em julho, e em agosto a gente acabou mudando um pouquinho não digo mudança de estratégia, né? Mas a gente pôs um pouco no bolso aí uma parte do resultado que a gente teve. O que que nós fizemos, né? E onde é que a gente performou e o que que a gente fez, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, atribuição do mês passado, tá? Do mês de agosto. Dois setores se destacaram, incorporadoras com 2,4 pontos percentuais de ganho, bancos seguros 2,4 também, utilities 2%, depois concessões com 1,1, locadora 0,9, varejo 0,9. Bom, aqui é tudo, quase tudo ganhador, né? Todos os setores praticamente. Enfim, então acho que dado, né, que a gente teve esse resultado interessante nesses setores todos, o que a gente fez? A gente resolveu tirar um pouco de risco da carteira de duas maneiras. Primeiro, diminuindo um pouco o net long, que é um negócio que a gente continuou fazendo no começo desse mês também. Começou no fim do mês passado. Porque a gente acha, assim, que algumas coisas aí pela frente, né? É, Primeiro, o julgamento, né, que está acontecendo aqui do Bolsonaro em possíveis retaliações dos Estados Unidos, adicionais. E pelo que a gente tem visto, isso aí deve acontecer de alguma maneira. E tem um evento que acho que é positivo, mas ainda tem um tempo, tem alguns dias, semanas, talvez 2 semanas, que é corte de juros nos Estados Unidos. Então, esse é um outro fator, acho que bem relevante para o mercado. E, assim, mais dois que estão meio flutuando, que são aí um pouquinho mais para frente, né? A consolidação, talvez, do Tarcísio como candidato, né? Ao longo até o final do ano, talvez. E também corte de juro aqui, depois eu vou até perguntar para o Elson aqui, esse ano, o ano que vem, mas sim, acho que a gente está chegando muito próximo já do primeiro corte de juro aqui. Então a gente tem aí um ambiente interessante, mas taticamente a gente achou que fazia sentido reduzir um pouco nossa posição. Como é que a gente fez isso, né? Vendendo um pouco de índice, a gente já tem uma put comprada, mas que ficou, né, com um delta muito baixo por conta dessa andada do mercado. É, a gente aumentou a posição em utilities, tá? Que foi de quase 13 para 20%, então aumentou 7 pontos percentuais da carteira, o que é bem relevante. A gente aumentou também consumo e saúde, tá? Consumo é uma posição relativamente defensiva e saúde também, aumentamos em praticamente 7 pontos. Então, setores aqui que são mais defensivos aumentaram em 14 pontos percentuais. E de onde veio o funding para isso? Veio de bancos e seguros, tá? Com 7,5 pontos, tá? Foi de 18 para 10,5. E aí, por receio que a gente tem, primeiro, por duas coisas, né? Primeiro, que performaram muito bem, e segundo, receio aí com alguma extensão da Magnitsky, alguma, né, extensão das sanções, algum problema aí com os bancos. Então, a gente resolveu diminuir um pouco essa posição, que a gente acha que é defensiva, né? Por definição, assim, vamos dizer, um setor que
opera bem, com o mercado ruim. Claro que tem ali seu beta, mas é mais defensivo, por exemplo, que varejo, que incorporadoras, enfim. Então a gente reduziu um pouco aqui. Reduzimos também locadoras, né, de quase 15 para 9, então foi uma redução de 5,4 pontos percentuais, o que é relevante, né? E acho que uma outra também foi industrials, que a gente zerou a posição que a gente tinha, então reduzimos aí quase 4 pontos percentuais também. Então a gente achou assim que a carteira ficou muito mais defensiva, mas não por isso com potencial de retorno menor, tá? Acho que quando a gente olha para o setor elétrico, tem uma tira ainda alta, tá com um prêmio relevante para NTNB. Então, se a gente pegar, o juro vai cair, né? Então, pô, isso aqui vai andar para caramba. Então, a gente tem muito upside aqui em setores defensivos. Mas Movida, Eco-Rodovias não vão andar mais? Claro que vão. Mas, assim, acho que a gente tem que ajustar as posições para o risco, né? Então, para o risco de agora, né, o risco que a gente queria ter na carteira, a gente entende que essas são mais adequadas. Se o cenário clarear de novo, a gente volta para uma posição, né, um pouco menos defensiva. Eu também não, assim, não quero dizer com isso que a nossa posição seja muito defensiva, né? Nós temos rodovias, nós temos Movida, temos Localiza na carteira, então é uma carteira. Temos algumas posições em varejo também. Tem uma carteira. Cirela, incorporadoras, tem uma posição relevante ainda. Então, é uma carteira que tem, assim, vamos dizer, uma posição de risco importante, e a gente resolveu só reduzir um pouco isso temporariamente, em algum momento a gente volta. Mas a gente, acho que, por hora, a gente está bem confortável com isso. Em relação a net e gross, o nosso gross hoje é de 130%, mais ou menos, e o net 80% do PL, mais ou menos, caminhando para 75, 70, tá? Então é isso, a foto de hoje. Eu, então, fico por aqui, já passo para o Elson aí. E, assim, tem a questão do juro, né? Quando é que corta aqui? Faço isso. Vou Lá falar fora, sobre isso. lá fora também. Legal, vamos lá. Começar por lá fora, então, que eu acho que é uma história muito boa. Corte de juros é sempre bom estar posicionado em emergentes, né? Desde que você não tenha nenhum colapso em atividade global, que não parece ser o caso. Mas acho que a gente tem que olhar um pouco. Acho que vai começar em setembro. O Paulo deixou isso bastante claro, né? Jackson Hole, então a barra para você fazer em setembro agora é mais alta. Mas, assim, é uma trajetória aí que vai ter seus altos e baixos ainda. Acho que eu acho que a gente consegue separar um pouco o que é esse trade global em duas fases. Uma que dá mais conforto, que é falar, bom, então você tem que precificar a parte curta da curva com uma certa folga. E a segunda é falar, bom, quando o Fed entrar no modo easing de verdade, e aí o Fed, né, começar a cortar, o que os ciclos, a história dos ciclos mostram é, de novo, se você não tiver nenhum tipo de queda muito grande de atividade, você tem uma história interessante para emerging markets, tá? Eu acho que hoje, assim, quando eu olho para a parte curta da curva, quebrando um pouco então essas duas coisas, tem já bastante coisa no preço, tá? Estamos falando de mais de 5 cortes. Isso traz a taxa para alguma coisa que é perto da neutra. Difícil dizer onde está neutra, mas assim, pode ser 25 vezes para lá, 25 vezes para cá. Mas assim, o mercado acho que está muito bem precificado por uma tese de soft landing. Então, se a atividade vier diminuindo, como ela tem vindo, trazendo o mercado de trabalho junto para alguma coisa mais perto do que é o potencial, o desemprego vai ficando mais próximo da Nairo, você vai trazendo essa taxa para esses níveis que estão na curva hoje, tá? Então, soft landing, eu estou crescendo bastante, vou trazer para a tendência de longo prazo, a minha taxa vai migrando para uma coisa que seja mais próxima da neutra. O mercado está lá já, tá? Eu acho que se você tiver surpresas negativas para o mercado, desde que não sejam
completamente negativas, a gente não vai ter isso. Mas assim, quanto mais surpresas negativas você tiver, mais abrir ata, melhor do ponto de vista de fluxos, mais você vai depreciar o dólar, mais os fluxos vão, mais cortes de juros você vai ter, e os fluxos vão se espalhar mais. Mas eu acho que a gente já está bem precificado por um mundo de soft landing, se você olhar para o S&P, para o mercado de ações, parece que está meio por aí, quando você olha para a curva, está muito aí, tá? Então, é um componente importante do argumento global positivo, parece que está nos preços, e a gente tem payroll agora, que é o indicador mais importante daqui até a próxima reunião. Eu acho que faz sentido ter um pouco menos de posição, tá? Então, você olha para o payroll, o mercado precificou um monte de coisa já na frente. Suponha que o payroll venha mais ou menos em linha, você não tenha nenhuma grande surpresa, o Fed começa a cortar agora em setembro de 25 bem, a gente pode voltar a ter mais posição. Um ambiente em que o Fed vai cortando os juros e o dólar vai perdendo valor, eu acho que faz bastante sentido. O DXY está rodando entre 97 e 98. Você vê isso, o DXY mais perto dos 95 para baixo, acho que é bem razoável. Lembrando que o ciclo começou quando o Fed começou a cortar, subir juros lá atrás. O DXY estava em 90, né? E tem elementos mais estruturais hoje que em Trump, para o mercado ser mais vendedor de dólar. Então, mas eu acho que no curtinho já veio bastante coisa no preço, então eu teria um pouco de cautela agora. Acho que essa é uma boa razão para você diminuir um pouco o net. A gente fez isso muito via índice, e pensar um pouco em voltar adiante. Quando você tiver um pouco mais de folga de mercado, vai na precificação para ter posição. Quando eu olho aqui para Brasil, é um pouco diferente, assim. Então, para começar a responder a indagação do Marcelo, eu acho que está muito no game o corte em dezembro. É difícil dizer porque a comunicação do Banco Central ainda não está lá, ou está muito distante, eles estão muito convictos nesse high for long. Eles têm que sair disso antes para começar a cortar em dezembro. A gente está razoavelmente perto, tá? Para fazer esses moves, mas acho que tá no game. Se não for dezembro, é janeiro e esse são, é aí que nós vamos ver nesse intervalo e que a gente vai ver os cortes. Eu diria que é meio assim, vou ficar um pouco em cima do muro, mas é meio 50-50 mesmo para dezembro. Mas o que me deixa animado, assim, e eu acho que faz sentido você pensar que em ter posição em cases domésticos brasileiros aqui, muito desses cases domésticos aí relacionados a juros, mais até do que atividade. Por isso acho que faz sentido também, além da questão de readequação de risco, você ter mais utilities, por exemplo, você ter mais concessões e mesmo uma parte de home builders para pegar um ambiente em que você está começando a precificar mais a queda de juros, tá? Por que eu acho isso? Porque tem prêmio, é muito mais prêmio aqui. Essa parte, o prêmio na parte curta da curva, você tem bastante folga aqui, diferentemente do prêmio para Estados Unidos. Segundo, eu acho que a gente está começando a ver uma coisa mais consistente aqui do ponto de vista dessa trajetória de queda da inflação. A gente já viu os núcleos indo um pouco mais para baixo, é claro que essa história é meio bumpy mesmo, esse negócio oscila, mas os núcleos estão rodando num patamar um pouco acima da meta, mas a gente já viu pernas boas nessa convergência, tá? Ainda não estamos lá, muito longe disso. A gente viu pernas boas nessa convergência, olhando para a média dos núcleos. O que preocupa ainda é que o núcleo de serviços está muito aberto, já tem bastante tempo. Isso conversa com a ideia do mercado de trabalho muito, muito apertado. Mas para o mercado de trabalho desacelerar e você ter um pouco mais de folga na inflação de serviços, a gente tem que ver uma consistência maior na desaceleração da economia como um todo. Esse negócio não vem do dia para a noite, essa coisa tem, assim, o Tesouro Monetário vai fazendo efeito de uma maneira heterogênea entre setores, começa em alguns segmentos da economia e vai chegar lá na frente no mercado de trabalho, tá? E a gente está começando a ver esses efeitos com mais clareza. Eu vou mencionar dois aqui. Um é mais óbvio, é o crédito. Já tem alguns meses em que o crédito tem contraído. Quando você pega os dados do BC, a gente consegue perceber isso.
inadimplência ficou um pouco poluído por causa da mudança dos critérios de você contabilizar a inadimplência agora nos bancos, mas parece que você está começando a pegar uma abertura maior de inadimplência, oferta de crédito está diminuindo. Quando você fala para os bancos, eles estão reportando até o segundo trimestre crescimento na carteira de crédito de 2 dígitos e todos eles guiam para crescimento de crédito em mid-single digit. Então, quer dizer, tem uma desaceleração no crédito para acontecer. E se você olhar para as concessões do BC mais recentes, está claro lá que as concessões estão diminuindo. Tá? Então, o crédito está desacelerando. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante, os setores que são elásticos a juros têm que vir na frente, têm que desacelerar na frente. E a gente está começando a ver, a gente vê isso no PIB já, um pedaço que é muito difícil de você mapear nos indicadores antecedentes, é o investimento. Tá? E o PIB deixou claro que o investimento está vindo mais para baixo. Tá? Ele cai um pouco mais do que 2% no segundo trimestre. E o fato do investimento ter vindo para baixo, você ter começado a desacelerar o consumo, trouxe a tua absorção doméstica, quer dizer, tua demanda doméstica, para o negativo no segundo TRI. Ela veio menos 0,2, por volta disso, no segundo TRI. Então, eu estou vendo setores mais crédito desacelerando, setores mais elásticos a juros desacelerando, isso começa a trazer a demanda doméstica para baixo. Nesse movimento, você vai começar a desenhar uma desaceleração do mercado de trabalho, porque a demanda por trabalho começa a cair também, tá? Eu acho que a gente está meio nessa página agora, virando a página da desaceleração da atividade, ou entrando nesse pedaço. E aí, isso começa a trazer a demanda de trabalho para baixo. Parece que você tem bastante consistência nessa desaceleração. Chamaria muita atenção para a queda nos indicadores de confiança no último mês. Assim, a gente viu em todos eles, em todos os segmentos, a gente está vendo confiança vindo um pouco mais para baixo. Confiança não tem sido um bom lead de atividade como era no passado, mas chama muita atenção quando em uma gama ampla de setores que começa a ver confiança desacelerando. Você vê isso nos dados da GV, tá? Então, a aceleração parece consistente. Se isso acontece com inflação, os núcleos razoavelmente bem comportados, expectativas começando a vir para baixo, pode ser dezembro, sim. Se não for dezembro, vai ser em janeiro. Mas eles vão anunciar em dezembro que vão cortar em janeiro, tá? Então, parece que do ponto de vista, olhe para isso, olhe para prêmio na curva, a parte de juros domésticos, e aí isso conversando com essa parte que a gente chama de defensiva, mas que tem uma elasticidade muito grande com a queda de juros, é, parece que está bem posicionado. Acho que faz muito sentido ter posição aqui, tá? No mais, eu acho que a gente tem que olhar para as duas coisas que são, diria, mais caudas aí, ou opcionalidades na carteira. Um é uma questão mais para baixo, a gente tem que tomar cuidado. Não acho que vai acontecer nada de dramático do ponto de vista de sanções. A gente está entrando numa fase agora, com o julgamento do Bolsonaro, em que a gente sabe que as sanções vão acelerar. Tá? A gente sabe que a condenação vem e que as sanções devem acelerar. A gente não sabe de que tamanho, a gente não sabe se você vai fazer uma interpretação mais restritiva da Magnitsky e o Tesouro Americano vai começar a notificar os bancos brasileiros. A gente não sabe se você vai fazer mais barulho com tarifa. A gente sabe que o Lula gosta muito dessa troca de farpas aí entre os dois governos, tem algum ganho de popularidade que consegue ter disso, e ele tira da opinião pública a exposição aos fatos negativos do governo. Então, sim, parece que interessa um pouco para o Lula, isso ele tem demonstrado, o barulho. Não interessa para o Lula fazer uma coisa muito mais negativa, quer dizer, se começa a bater demais em câmbio, atividade, etc., esse negócio cai na conta do Lula. Então, é uma modulação aqui. Mas eu não estou vendo uma contenção do governo para você virar a página. Do lado do Supremo, a gente sabe que vai ter a condenação, e aí a gente não sabe o que vem de reação do lado americano. Então, acho que faz sentido você ter um pouco de cautela nesse curtíssimo prazo aqui também. Pega isso, pega lá fora bem precificado, com risco payroll. Acho que faz sentido você baixar um pouco de posição para poder comprar eventualmente um pouco mais lá na frente, ou se os riscos saírem da frente, a gente volta a ter mais posição logo, e estamos falando de poucas semanas aí,
a duração do julgamento do Bolsonaro, tá? Mais a questão do julgamento do Bolsonaro, acho que tem que ser a definição do julgamento. Então, estamos falando de 2, 3 semanas, a gente vai ter mais informações no nosso próximo call. A definição do julgamento do Bolsonaro é um trigger importante para a definição política aqui no Brasil e na questão sucessória. A gente já falou sobre isso várias vezes, acho que sucessão aqui, eleição, a gente tem que treinar em cima de alguns marcos. Eleição pela configuração em que essas coisas estão colocadas, pela polarização, pelo suporte de votos que o PT tem, que o Lula tem. A gente sabe que vai ser uma eleição apertada. Tá? Agora, se você tiver um candidato mais competitivo, capaz de atrair o eleitor mais de centro, que não está em um dos polos, esse cara ganha favoritismo. Tá? Então, a escolha do cara da centro-direita ou da direita é super importante. Talvez ela seja o movimento mais importante da eleição. Isso está mais perto. Tá? A gente vê nessas últimas semanas os preços. Ainda está longe de estar precificado com desfecho bom da eleição. Mas esse troço andou um pouco mais, muito porque o Centrão começou a se mexer mais explicitamente, de um jeito muito mais aberto agora, defendendo a candidatura do Tarcísio, e o próprio Tarcísio está se mexendo. Tá? Você tem movimentos para vários lados. O mais recente desses últimos dias é um lobby mais pró-anistia que o Tarcísio tem feito. Parece que esse é um pedágio que o bolsonarismo está cobrando dele e do Centrão, em certo sentido. Mas você vê a movimentação do Valdemar, você vê a movimentação do Ciro Nogueira, você vê todo o discurso da Federação PP União Brasil, tudo, eles não estão mais falando de uma maneira discreta sobre o tema. Estão falando nos bastidores, estão falando explicitamente com o candidato deles ao Tarcísio. Tá? Então, parece que está mais perto. Eu acho que condenação precipita mais as coisas, assim, tira o Bolsonaro do palanque e coloca o Bolsonaro numa escolha de ver qual é o caminho em que é mais fácil para ele conseguir sair da prisão ou da condenação. Então, esse intervalo entre condenação e a efetivação da prisão é um pedaço em que essa negociação deve acelerar. Eu tenho muita dúvida se a questão da anistia prospera no Congresso. Acho que tem duas dificuldades lá. Uma é meio a transversalidade, o Supremo é contra você fazer anistia já, então logo depois assim, no imediato depois do julgamento. Então, o Supremo pode derrubar a anistia, você tem que negociar com o Supremo essa questão. Dois, o Alcolumbre parece estar começando a se posicionar contra essa ideia, ele já tinha se posicionado lá atrás, voltou a dar declarações que não é por aí o caminho, então sem o Senado não adianta. Três, eu acho que apesar do Centrão estar defendendo isso, inclusive para poder justificar ou como uma prova de proximidade com as teses mais bolsonaristas, e aí precipitar um apoio do Bolsonaro, o próprio Centrão tem dificuldade, acho, com essa agenda, porque não tem enforcement nenhum, né? O Bolsonaro, eles aprovam a anistia, sei lá, daqui até o final do ano, o Bolsonaro aí está livre, o enforcement do Bolsonaro para continuar apoiando o Tarcísio é muito menor, né? Então, mesmo no âmbito das escolhas do Centrão, não sei se essa é a melhor estratégia. De qualquer forma, isso tudo me diz que a negociação está na mesa. Pode não ser anistia agora, pode ser lá na frente, pode ser indulto lá na frente, mas isso tudo está sendo negociado, o que me diz que tem uma chance de, daqui até a prisão, ou daqui até o final do ano, você ter uma definição mais clara. Isso é uma opcionalidade, tá? Eu gosto da história global, gosto da história de corte de juros aqui, e tem um troço que é muito disruptivo para o mercado, que é o Bolsonaro claramente optar pelo Tarcísio. Difícil dizer o que passa na cabeça do Bolsonaro. Acho que nem ele consegue enxergar muita consistência em relação a todas as decisões que ele toma. Mas esse risco positivo está por aí, tá? De novo, não vai acontecer nas próximas semanas, então a gente pode diminuir, já veio bastante coisa para o preço, a gente pode diminuir um pouco, mas em breve acho que a gente volta para pegar essa definição, tá? Eu diria, se você for distribuir no tempo, vai ser logo após a condenação. Acho que essas
essas negociações vão seguir, provavelmente vão acelerar mais. É isso, pessoal. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Vamos lá. Elton, você viu uma oportunidade com exportadores brasileiros de commodities agrícolas em contexto global, onde o mundo busca evitar fornecedores americanos? Ah, acho que já está acontecendo, né? O Marcelo também acho que pode falar um pouco mais no âmbito das empresas. É, mas eu acho que, assim, a gente, na parte de commodities agrícolas, a gente compete com os americanos. Então, se os americanos vão exportar menos, eventualmente, para a China, ou para a Europa, esse é um espaço que o Brasil naturalmente vai ocupar. Eu não vejo muito problema de demanda na questão de commodities agrícolas. Acho que a gente tem algumas restrições de oferta, né? Então, quando a gente pensar nisso, a gente tem que olhar muito para clima, se vai ter não faz muita diferença. E tem um ciclo de pecuária mais negativo aqui no Brasil, que se soma ao ciclo, a parte ruim do ciclo que a gente está vivendo nos Estados Unidos e Austrália, né? Então, acho que está mais relacionado a isso, mas nas commodities agrícolas, acho que a gente está muito bem posicionado, não sei se você concorda. Não, isso aí. E outra, né? O Trump falou que a China ia quadruplicar a importação de soja, né, deles. É. Só que quadruplicada bem mais que a safra americana. Então, assim, um monte de bravata, né, solta aí. Mas eu concordo, isso aí são vasos comunicantes. Então, se um importa do outro, o outro vai ter que procurar, né? Quer dizer, o Brasil, acho que tem outros mercados. Acho que é importante aí, em relação à carne, o Nelson passou por isso, né, rapidamente, mas tem uma falta grande de carne no mundo, em especial bovina, né? Então, essa história dos Estados Unidos, não vou importar do Brasil, tem muito pouco problema, né, em relação a isso. Então, não vai afetar nada aí os frigoríficos brasileiros. Então, esse não é um problema. Tem uma coisa que não tá na pergunta, mas que acho que vale a pena adicionar aqui, quando a gente pensa em política e as, as condições eleitorais para o Lula no ano que vem, inflação de alimentos, preço dessas commodities agrícolas é super importante, especialmente de carne, que é o que puxa toda a cadeia de proteína. Então, o Lula prometeu lá na eleição passada que a picanha ia ficar mais barata. Eu acho que isso é uma promessa que custa caro para ele eleitoralmente, porque ele vai pegar muito provavelmente, talvez o pior momento, um momento muito ruim do ponto de vista de oferta de gado aqui, para quem olha o setor, olha os últimos dados de abate de fêmea, tá no pico histórico. Esse negócio vai começar, a oferta de gado para corte aqui vai começar a reduzir, provavelmente já no final desse ano, acelera isso ao longo do ano que vem, vai faltar carne, tá? Acho que isso vai ser uma questão para o Lula, mas para os frigoríficos, porque tudo isso vem também puxado para uma demanda muito grande, pelo menos por enquanto a gente acha que não, não é negativo. São ciclos coincidentes aqui nos Estados Unidos e na Austrália. Isso piora tudo. Bom, vamos para a próxima. O que pode explicar uma leniência tão grande dos mercados de risco com a estratégia intervencionista do governo americano das instituições independentes nos Estados Unidos, no mercado corporativo e na relação de longa data com parceiros comerciais? Putz, dá para a gente falar mais uma hora sobre isso, né? Você tem uma queda muito grande na qualidade das instituições americanas, isso vale assim, desde o federalismo lá, com Trump mandando o Guarda Nacional para os estados em que não votaram nele, tem questão de direitos individuais, com imigração e tudo mais, mas para o nosso dia a dia aqui, eu acho que tem um problema muito grande no FED, tá? Por que o mercado não botou isso no preço? Porque, por enquanto, no desenho do Fed, é muito difícil o Trump mexer com isso. Ele está tentando mudar os governors, quer dizer, já conseguiu antecipar a saída de uma, que foi voluntária, então foi uma perda institucional. Ele está tentando tirar mais uma agora, por demissão. Aqui é bastante polêmico. Com isso, ele teria 4 governors que ele
indicou um total de 7. A priori ele teria a maioria, e aí você tem a renovação dos mandatos dos presidentes dos FEDs regionais, agora no começo do ano que vem. Então, esse negócio tem que passar pelos governors do Federal Reserve. Então, no grande tema, assim, na grande conspiração, esses caras todos votariam para ter presidentes de FEDs regionais para Trump. A questão é que os caras que estão lá, que o Trump colocou lá no passado, não são caras bem mais razoáveis, tá? Tanto o Waller quanto a Bauman são caras que, apesar de, às vezes, criarem bias pro Trump, eles votam by the book. Então, eles não são tão disruptivos do ponto de vista institucional. Acho que o mercado está olhando para isso, tá? E essa mudança agora nos governors ainda tem que passar pelo Supremo. Então, tem algumas camadas aqui que acho que o Trump tem que ultrapassar antes desse risco vir para os preços. Eu, por enquanto, acho que ele não vem. Agora, se você esticar isso daí para esse tipo de ativismo contra o Federal Reserve, esse mandato inteiro, e mais um, por exemplo, você vai ter um problema muito grande, é uma perda institucional gigantesca. Ué. A crise da dívida dos países pode prejudicar esse cenário de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e no Brasil? Ou apenas vai indicar movimentos contrários da curva curta e da longa? Eu acho que esse negócio está mais em inclinação por enquanto, tá? Todo mundo sabe que tem um problema fiscal muito grande, principalmente no US. Mas eu tenho muita dificuldade em ver o mercado, primeiro, testando essa tese de uma maneira mais agressiva, ou seja, você vendendo dívida americana para ir para outros ativos. Primeiro, porque você não tem profundidade financeira em outros ativos, tá? Para fazer isso no curto prazo. Segundo, o Fed vai estar cortando juros, né? Então, assim, acho que essa é uma boa pergunta para quando você começar a subir a parte curta da curva de uma maneira mais clara. Quando o Fed está cortando juros, eu acho um pouco mais difícil. Tá? Então, vai ser um movimento, se a gente vê mais inclinação, que é o que a gente tem visto nessas últimas semanas. Beleza, próxima. Sobre a atividade no Brasil, acredita que o pagamento dos precatórios, novos programas de estímulo do governo, mercado de trabalho apertado, podem recuperar a demanda doméstica e atrasar o corte de juros? Ou somente um movimento do Fed pode justificar? Olha, acho que esse é um risco. Você pagou o precatório agora, né? Está pagando, então esse negócio vai passar em atividade agora pelo mês de agosto, acho que sobe um pouco para setembro. No ano passado foi menos, mas isso foi relevante para a aceleração. O que acontece agora é que você tem outros componentes aqui desacelerando, então isso ajuda talvez mais na resiliência, tá? No consumo, mas se você tem o crédito vindo para baixo, se você tem outros componentes da demanda agregada, especialmente investimento, vindo para baixo, você vê demanda de duráveis vindo mais para baixo, e a alavancagem das famílias com renda muito mais comprometida agora para pagar serviço das dívidas, acho que isso ajuda na resiliência, mas não é isso que vai fazer a economia reacelerar, tá? Então, estamos olhando, acho que isso é um risco, mas está meio incorporado no cenário de desaceleração que a gente tem. Bom, foram essas perguntas. Até mês que vem, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal.